A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a família cristã, um bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui da parte de Deus para estarmos expondo as Escrituras Sagradas. Hoje abordaremos o tema redenção. Para isso temos que ir à carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Assim diz a Sagrada Escritura. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O tema hoje proposto é redenção. Para isso nós precisamos entender o que é redenção, o que significa redenção. O contexto ele já deixa claro para a gente o que é redenção. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção. Então, o que significa redenção? Redenção é a libertação do poder das trevas. Ele nos liberta do poder das trevas e nos transporta para o Filho do seu reino, para o Filho do seu amor, Jesus Cristo. Então, redenção é a libertação do poder das trevas mediante o pagamento de um resgate. Então, Deus envia seu Filho unigênito em favor de nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E como isso se dá? Como se dá essa libertação? Como se dá esse pagamento desse resgate? Na cruz do Calvário. Jesus Cristo, o Filho do seu amor, é crucificado, pagando a dívida, pagando o preço. E quando ele paga o preço, ele nos liberta do poder das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então, redenção é libertação mediante o pagamento do resgate. Quando nós lemos aqui mesmo na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, no versículo 14 deixa bem claro isso. Observe o capítulo 2, versículo 14, aqui mesmo da carta aos Colossenses. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então, havia uma dívida, eu estava preso, havia uma dívida que eu não conseguia pagar, mas Deus envia seu Filho unigênito em favor de nós, e ali na cruz ele paga essa dívida, e pagando essa dívida ele nos liberta do poder das trevas. Como? Cravando-a na cruz. Então, na cruz do Calvário, Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos liberta, nos dá redenção e libertação do poder das trevas, pagando essa dívida que havia. Amém? Que nós possamos meditar nessa palavra, que a gente entenda o que é redenção. Redenção é a libertação mediante o pagamento de um resgate, que foi a crucificação de Jesus Cristo. Um bom dia a todos. Antes de mais nada, inscreva-se no canal da AD Família Cristã, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que o reino de Deus avance nessa terra.